Olá, pessoal. Vamos falar mais uma vez sobre o judaísmo. A religião de nossos pais na fé. É muito bonito quando a gente fala de uma religião diferente da nossa com respeito. Ainda que muita coisa daquela religião não sirva para mim. Eu admiro muito. E, é claro, ninguém ficaria feliz de ser agredido na sua fé. Nenhum judeu ficaria feliz se a minha fala sobre o judaísmo fosse uma fala carregada de preconceitos e discriminações. Os judeus já sofreram muito ao longo da história e não precisa dessas agressões. Mas eu também, que sou cristão, que amo Jesus Cristo e a minha igreja, também não fico feliz quando alguém ataca a minha fé e a minha religião. Sabemos que toda religião tem seus limites, seus defeitos, seus problemas, mas é preciso respeito para a gente construir um diálogo bonito. Hoje eu gostaria de falar sobre a importância da sinagoga dentro do judaísmo. Desde que os judeus perderam o templo em 586 a.C., destruído, e foram para o exílio da Babilônia, os judeus começaram a se perguntar, e agora? O centro da vida judaica acabou. Como é que nós vamos fazer? Então descobriram que Deus está em toda parte. Deus está em todo lugar. E daí então estabeleceram como se fosse miniaturas do templo pelo mundo afora. Essas miniaturas, pequenas congregações, nós chamamos de sinagoga. É o local, então, de reunião, de oração e de estudo dentro do judaísmo. Talvez, se não fosse as sinagogas, o judaísmo não teria sobrevivido ao longo da história. Porque numa terra estranha, junto com costumes estranhos, com hábitos estranhos, como que os judeus iam preservar a sua cultura, o seu código de ética, os mandamentos, as orientações da Torá, da lei? Graças à existência da sinagoga. Então, a sinagoga é um espaço onde pelo menos 3 coisas acontecem. Falar com Deus, portanto, é um local de oração. É um local onde se escuta a voz de Deus, talvez pelo estudo da Torá, da Bíblia judaica, e também um local de encontro da comunidade. As 3 dimensões são muito importantes. Primeiro, ouvir a voz de Deus. É preciso ouvir essa voz de Deus, e essa voz de Deus ela está traduzida aí nos ensinamentos da Torá, do Talmud, da lei oral, que é muito vasta e muito rica dentro do judaísmo. Pode-se falar com Deus também, mas a gente pode falar com Deus sozinho? Pode. Mas quando eu estou junto, e é necessário pelo menos 10 adultos judeus para que se estabeleça uma congregação, uma assembleia, eu consigo ver o problema do outro, a piedade do outro, a minha fé se enriquece com a fé do outro, eu vejo a maneira como o outro também se relaciona com Deus, de tal maneira que a oração em conjunto ela tem um valor muito grande. E é também um local de encontro, encontro de práticas culturais, esportivas, convivência familiar. Se a sinagoga permite, tudo isso é possível. Então você veja bem, a sinagoga acabou sendo, ao longo da história, um centro de vida para o judaísmo. E desde que o último templo foi destruído, no ano 70 depois de Cristo, os judeus não tiveram mais nenhum templo grandão assim para juntar todo mundo, mas em cada país em que estão, tem as sinagogas, e ali assimilam parte da cultura daquele país, mas também preserva o seu código de ética, de conduta, de ensinamentos da Torá, e isso garantiu a sobrevivência dos judeus enquanto grupo étnico, enquanto um povo
o povo herdeiro de uma promessa durante tanto tempo. Fazendo uma comparação, nós podemos observar nas capelas católicas. Eu, por exemplo, sou padre, trabalho numa paróquia que tem lá umas 10 capelas, mais ou menos, 10 comunidades. A comunidade é o centro a capela ali é o centro da comunidade, onde a fé é alimentada, onde há uma convivência social, onde as pessoas procuram o crescimento na fé, através do estudo, da observância da lei de Deus e tal. Então, como foi importante isso para a sobrevivência do judaísmo e acabou sendo um modelo também copiado por outras religiões que assimilam não um único templo centralizado, mas diversas comunidades organizacionais onde a fé acontece. Na diáspora, quer dizer, quando os judeus estavam e ainda estão pelo mundo todo, né? Nós temos milhões de judeus espalhados pelo mundo, a vida de fé acontece, é alimentada, sobrevive graças às sinagogas. Então eu queria falar para vocês hoje sobre a importância da sinagoga na sobrevivência do judaísmo. Se não fosse ela, talvez o judaísmo teria se esfacelado pelo mundo, até porque ficou tanto tempo sem ter um estado, um território físico. Isso só recentemente conseguiram com a criação do Estado de Israel. Fica aí a nossa reflexão para você. Fique com Deus.